Vamos fazer essa. Não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Jogada Ensaiada. Hoje com um convidado especial, logo você vai saber. Fique com a gente. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. É isso aí, mais um Jogada Ensaiada. Eu estive ausente semana passada, né? Então, antes de mais nada, quero desejar boa noite aí e um bom programa pra gente. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Didé. Boa noite aos Prazer ouvintes, estar com vocês a todos aqui novo. presentes e ao nosso convidado que logo vão saber. Boa noite aí, Léo. Boa noite, menino. Bah, que saudade que eu tava, cara. O Fabrício foi muito mal semana passada. Aquilo que eu falei lá, só pra subir a bola Mentira, dele. eu vi lá, eu tava me afinando lá. Vocês falaram de mim. Boa noite, Fabricião. Boa noite, Murilo. Como? Não deu 10 segundos que eu abri o programa, os caras queriam te derrubar semana passada. Pois é, tá ligado? Tô sabendo disso aí. E uma boa Não noite estava envolvido nisso. ao nosso convidado especial, Dante Bragato Neto, né? Um mito aí das rádios, ídolo nosso. Seja um prazer, fique à vontade aí no Jogada Ensaiada. Valeu, um abraço, é um prazer estar aqui com vocês. Quando o Fabrício me convidou, eu aceitei de imediato. Disse pra ele que hoje o dia foi corrido pra caramba, mas eu precisava vir aqui, porque eu já tava com os ciúmes do pessoal que tava vindo. Pô, vocês levaram o Mastelo, não me levaram fulano, não me levaram. Pô, não vão me convidar? Sacanagem, né? Um abraço, muito bom estar aqui. É um prazer. O prazer é meu. Fica muito feliz quando o Marcelo esteve aqui, foi também um programa muito bom, divertido, descontraído, e pra falar de futebol e do Criciúma, melhor ainda com quem entende, né? E pra gente que tá começando, tem uns caras assim que já tem essa bagagem grande aí, É verdade. Achar que o mas então nós estamos aqui. Vamos começar já falando do Criciúma, né? O nosso Tigrão, aquela vinheta bonita e gostosa aí nos nossos ouvidos. Que eu acompanhei lá de Curitiba o programa passado, né? Fiquei ouvindo lá no ônibus. E eu e minha esposa ouvindo, a gente se afinando lá. Ela ria, vocês falaram de mim. E o Criciúma, Fabrício, conta pra gente quais são as novidades. E depois a gente... Assim como semana passada, né, Murilo? Mais uma semana movimentada no Criciúma. Os bastidores do Criciúma foram bastante movimentados nessa semana. Tudo começou com a notícia da saída do Cavalinho, auxiliar técnico do Roberto Cavalo. Foi anunciada a sua saída no começo da semana, que agitou bastante os bastidores, né? Em entrevista coletiva, o gerente de futebol, Emerson Almeida, falou sobre a saída do auxiliar técnico do Criciúma e comentou que era problemas de saúde. Mas ficou um ponto de interrogação no ar, né? Na verdade, foi uma saída que não foi muito bem explicada. Até surgiu a informação de que haveria uma bomba aí no Criciúma, né? Que estouraria essa bomba. Mas a princípio ficou por isso. Eu até queria... O Dante aqui é uma pessoa que tá bem por dentro, uma pessoa já mais experiente do que nós aqui dentro da área do futebol, né, no esporte. E eu queria perguntar pro Dante o que ele acha dessa saída do Emerson. Realmente foi esse problema de saúde? Do Cavalinho. Do Cavalinho, aliás. Né? Na verdade, nós já sabíamos com uma antecedência que o Cavalinho iria sair, né? Então, são circunstâncias internas, né? Situações que se resolvem lá dentro, né? E a diretoria tomou as devidas providências, conversaram. Então a informação que foi passada foi esta, de que o Cavalinho teria tido um problema de saúde, ou um problema de saúde com a família, enfim, e teria que sair do Criciúma, né? Mas houve um problema lá, que eles internamente resolveram, né? Para que a vida continue no Criciúma, né? E o interessante, que semana passada, quando o Miglioli e o Júnior convidaram para estar lá no debate, a gente estava ouvindo a Eldorado naquele instante, e justamente acho que foi logo no começo dessa notícia, né? Onde a imprensa, tem uma bomba para explodir, como o Fabrício falou. E interessante que eu em Curitiba, cara, a gente se sente tão deslocado, não sei se é assim o Dante que viaja muito. Eu parecia que tava perdido, sem saber as notícias do Criciúma. Eu cheguei aqui e parecia que eu tinha passado 1 ano fora, fiquei 4 dias lá em Curitiba, parecia que tinha 1 ano fora, porque tanta novidade, tanta coisa, mudança no Criciúma e aquilo outro, parecia que eu tava em outro ambiente. Mas lá não tem internet? Não, tem internet. Dá não, pra mas acompanhar? Eu tava desligadão mesmo, fiquei pra te ter noção. Mas é por causa da rádio, então? 3 dias sem bateria no celular, sem nada, assim, sabe? Eu fiquei ligadão porque eram umas palestras de liderança lá, umas coisas de liderança? De liderança pra igreja, religiosa. Assim, religiosa.
E aí fui participar lá, foi bem interessante, agregou bastante na minha vida. E o Criciúma, com essas novidades, e o mais interessante que eu achei, aí eu vendo a internet lá, a possível saída talvez do Barreto, né? O Dante sabe o quanto que o Barreto foi perseguido, muitas vezes pela nossa imprensa aqui, né? Um pouquinho, assim, às vezes perseguido, às vezes pela má atuação dele, ele vinha numa ondulação, né? Teve aquele jogo que ele fez o gol contra, que a gente estava lá, eu estava observando o jogo, ele não foi mal, mas um vacilo que o jogador dá é aquilo que é lembrado, né? E o Figueirense estava ali especulando a possível contratação do Barreto, né? Que já foi cortado, né? Como você falou, Murilo, o Barreto ele sempre foi criticado, né? Ele foi bastante criticado pela imprensa, inclusive pela própria torcida do Criciúma também. Só que na fase que o Criciúma tá, é uma fase que o Criciúma não pode perder jogadores. Como a gente comentou semana passada, o Criciúma vem numa fase que saiu o Roger Guedes, saiu o Ezequiel, entendeu? E não teve peça de reposição. Surgiu semana passada a notícia que viria o Maicon Silva, até o presidente Jaime Dalfarra comentou que estavam negociando com o Maicon Silva, mas acabou que o Criciúma perdeu o atleta pro Ceará. Ceará, né? Pro Ceará, é. Ceará. Mas tá vindo outro aí. Tá pra chegar surgiu hoje, voltou à tona, né, essa notícia aí que o Suelton estaria retornando para o Criciúma. Tá bem encaminhado. Bom jogador. Até nós comentávamos também semana passada sobre o possível retorno dele, né? Que semana passada ele esteve aqui na cidade. Assim que ele já participou conosco aqui, e assim que ele colocou que estava aqui na cidade, eu conversei com ele. Assim como hoje, eu voltei a conversar com o Suelton hoje novamente, até antes do programa aqui eu estava conversando com ele. E ele falou que tá lá, cara, tá cumprindo o contrato com o Goiás, preferiu não falar, não ceder entrevista, até por pedidos do empresário e do próprio clube também, do próprio Goiás também. Ele passou uma informação que estava rescindindo, que já estaria assinando a rescisão com o Goiás, né? Então, estaria tudo bem encaminhado aqui, dependendo apenas do Roberto Cavalo. Eu prefiro muito mais o Suelton do que o jogador que estava para vir, que era o Maicon Silva. Que também acho que é um bom jogador, mas o Suelton teve uma boa passagem aqui, eu acho que ele é mais completo, se deu bem aqui, acho que seria uma boa contratação. Até o que nós falávamos semana passada, do fato da identificação com o clube e com a cidade, né? Que a gente tá vendo que tá faltando muito isso no Criciúma, né? Eu tinha vontade de fazer vocês que estão há muito tempo, já há mais tempo nessa área do esporte, quando acontece esse tipo de... Porque foram poucas as vezes, eu tô há 10 anos em Criciúma, e que eu vi tanta especulação com saídas de jogadores do Criciúma de uma massa só, de uma vez só. Né? A questão do Dodi, talvez saísse, Gustavo, Ezequiel saiu, talvez o Barreto. Da tua forma, de ver, tu acha isso bom pro clube? Olha, o futebol hoje é negócio, né? Então não existe mais como você segurar um jogador a contragosto. Já tem uma situação com o Gustavo, que é pretendido pelo Corinthians, e aí o jogador já não está jogando mais do que vinha jogando. O empresário está pressionando. O Corinthians quer, você tem que falar com os caras aí para liberar. Quem é que não quer jogar no Corinthians e joga no Criciúma? O Roger Guedes queria Palmeiras, foi. O que está acontecendo é o seguinte, os times da Série A, para contratar na Série A, não encontram mais jogadores da Série A. Tanto é que agora vários clubes foram buscar jogadores fora do país no último dia da janela, que permitia isso. Inclusive vai ter uma invasão de gringos latinos aqui no Campeonato Brasileiro a partir de agora, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, todos contrataram. Então tem vários gringos latinos jogando por aí, outros vários que estão chegando agora. Então é normal, porque qual é o mercado da Série A no Brasil? O mercado interno é Série B, para buscar destaque da Série B. E o Criciúma tem essa situação diferenciada de formar jogadores em casa. O Barreto já esteve na seleção brasileira, o Dodi, o Douglas Moreira, é um dos destaques do time, o Gustavo é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Marlon que está na seleção lá também. O Marlon que já está na seleção. Então não tem como evitar isso. Não tem. O presidente que não vai liberar, vai segurar, mas se chegar uma proposta boa, por exemplo, Gustavo, tem uma multa rescisória de 12 milhões. Se alguém chegar com 6 milhões, você acha que o presidente não vai negociar o jogador? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Claro que o torcedor pensa diferente, quer que vendeu, negociou, tem que repor. Essa reposição muitas vezes não é altura. Por exemplo, o Ezequiel saiu. Até agora o Lucas Teiro ainda não pode ser denominado como uma reposição à altura. Por isso que se fala no Suelton, no Maicon Silva, outro jogador. O Roger Guedes foi substituído à altura? Não foi.
Mas não tem como segurar. Então, o futebol hoje é negócio. Antigamente, lá quando eu comecei no rádio, 40 anos atrás, mais de 40 anos, era diferente. O jogador ficava 10 anos no clube. Hoje é muito difícil, né? Tinha o Rogério Ceni no São Paulo e agora tem o Fábio lá no Cruzeiro. Fora isso, muito difícil. Poucos. E o interessante, hoje eu vendo ali o Globo Esporte, vendo as notícias e tal, é a mesma questão do São Paulo quando o Ganso foi pro Sevilha. Naquela contusão do Ganso eu desconfiei. Não sei, pode ter sido uma contusão séria e tal, mas eu achei que já tinha alguma coisa com o Sevilha encaminhado e ele quis segurar, né? Já tinha. Ele falou, não vou forçar aqui. E a pessoa, eu forço aqui e perco a chance, a oportunidade da minha vida. O Ganso, que é um grande jogador, que teve essa oportunidade, mas por causa de contusões, né, parou. Ele desceu do carro normal hoje lá no Sevilha. Então, não tava mancando, foto, não. Né? Então são essas coisas que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E vamos continuar no Criciúma, depois tem mais um comentário só pra falar do Cavalo. O Dante falou ali que o Criciúma é formador de atletas e tem novidade na base agora. Como o Griso vai ser o auxiliar do Cavalo, show. O Lalo, o Alisson Feltrin, agora é o novo técnico do Sub-20. E foi subindo de categorias, né? Os técnicos. E quem pegou agora o Sub-11 é o Breno Basso, que ele é ex-jogador do Avaí e ex-jogador também do Inter de Lages. E ele faz parte dos projetos de Siderópolis, dava treinamentos lá e agora ele é o novo técnico do Sub-11. E falando em Avaí, como é que tá o Avaí, Murilo? Vai subir, como tu falou? Tá subindo? Não, eu falei que... Vai ter que aguentar até o final do ano. Vou ter que aguentar até o final, tem que torcer pro Cavalo. Agora vou ter que torcer pro Avaí, né? Vai fazer o quê? O Murilo falou que 2 semanas atrás no programa ele falou que o Avaí era forte candidato ao acesso. Não, eu falei que... Esse cara, o cara... Tá gravado, Murilo. Tá gravado. Essa é minha mãe que fala assim, olha, fulano morreu, mas já nem morreu, né? Já tem o alvo do meu cartão amarelo. Mas não esqueci, hein? Além desses atletas que tu citasses aí, da base do Criciúma, surgiu também essa semana a informação que o Cruzeiro estaria interessado no Rafael Silva, né? Fato que preocupou bastante a torcida, porque o Rafael é um titular da equipe também, né? Mas acredito que, caso houvesse essa saída, o Criciúma teria reposição à altura. Que hoje o Criciúma tem, agora claro, com o Marlon na seleção, o Diego Giareto tá jogando na lateral, né? Mas tem o Giareto e o Ferron também, que... são atletas, eu acho que à altura do Rafael Silva, entendeu? São 2 jogadores mais experientes, de mais idade, né? Isso. Cai um pouquinho a média de idade, que o Rafael Silva ainda é jovem, exemplo do Natan. Mas seria uma pena se saísse. Mas é aquilo, ó, se vier proposta boa, não tem quem segura. Não tem como segurar aí. O que o Criciúma tem que fazer é saber investir o que vier com o dinheiro desses caras aí, né? Que saírem do clube. Eu vi essa semana o presidente, ele deu bastante entrevista nas mídias, né? Ele saiu, vi na TV, no Canal 19 ali, tava dando uma entrevista e participei. Achei muito interessante a colocação dele de estabilizar o Tigre para depois, né, botar ele para o próximo patamar. A escalação, Fabrício, tem pra gente aí? Não, só mais um assunto rapidinho ainda. Ontem, antes do treino, a entrevista coletiva ontem estava marcada para as 3 horas e o treino marcado para as 3h30 no estádio Alberto Wilson. Houve um atraso porque integrantes das torcidas do Criciúma, a torcida Guerrilha Jovem, aos Tigres e também a Locomotiva, estiveram reunidos com os atletas ao lado da sala de imprensa, ali numa sala nas dependências do estádio Alberto Wilson. E segundo o Juninho, até os próprios torcedores, Juninho que participou da coletiva depois, a conversa foi bem light, assim, foi bem tranquila. O Juninho comentou até na coletiva que foi mais pra estreitar, né, o relacionamento com a torcida, né? Pra ter uma aproximação maior, né, pra torcida dizer tamo junto, mas também cobrar um pouco mais de raça, entendeu? A torcida, até a própria torcida tá cobrando isso, um pouco mais de empenho dos jogadores, principalmente nos jogos dentro de casa. O Criciúma caiu muito de rendimento dentro de casa e foi isso que a torcida cobrou, assim, né, só pra... E falando em torcida, amanhã tem uma baita promoção pro torcedor sócio, né? Não tem desculpa amanhã pra... Nossa, jogo, né? Até tô aqui à disposição, né? Tá mesmo? Virar sócio, à disposição mesmo, tá à disposição, porque tá? Minha humildade não tenho ainda essa nível de ser sócio ainda. Tá convidado aí comigo, então vamos junto. Achei ainda no Criciúma, ainda a escalação, né? O Criciúma que... se a mulher deixar, tem essa, né? Se a mulher deixar aí no jogo. Ela é parceira, né? Ela corre que tu vai perder o programa agora pra mim. Tem fontes seguras aí que o negócio é bem crítico, a tua liberação aí. Mas o Criciúma que está bem encaminhado para o jogo de amanhã, né? Contra o Paraná Clube. Treinou ontem... principalmente a marcação na saída de bola do adversário, marcar sob pressão.
E o técnico Roberto Cavalo começou com a seguinte escalação no treino. Ele começou com o Luiz, Lucas Taylor, Rafael Silva e Natan, Diego Giaretti substituindo o Marlon na esquerda, Barreto, Dodi, Ricardinho e Juninho fazendo o meio de campo. Ainda no treino, o Cavalo substituiu o Ricardinho pelo Roberto. O Roberto que está voltando de lesão, mas acredito que o Criciúma começa o jogo mesmo com o Ricardinho, né? Até pelo fato do Roberto estar voltando agora de lesão. E na frente, Niltinho e Gustavo. Mas é esse o time já, ele já definiu esse time desde segunda-feira. Ele já disse às pessoas mais chegadas que o time é esse mesmo. Então ele vai com 3 volantes, imagino eu, e quero acreditar que seja assim, que ele vai liberar mais o Dodi e o Ricardinho fica como na segunda função. O Barreto mais é marcação. E com o Juninho para organizar as jogadas. E aí, se a coisa não caminhar bem, você pode ter certeza, ele vai tirar o Rafael Silva e colocar o Giareta e vai colocar o Niltinho de lateral esquerdo. E aí o Roberto também é um jogador que pode ser utilizado, né? Eu me preocupo muito com essas substituições, porque essas substituições elas acabam não sendo uma substituição, né? Ela acaba sendo uma substituição em conjunto. Então, tu não corre o risco de movimentar só um setor. Tu movimenta 3 setores do futebol. Então, tu muda o modo do ataque, muda a zaga e muda a lateral esquerda. Então, eu fico preocupado com essas mudanças assim em massa. Eu até queria fazer uma pergunta pro Dante, que ele que acompanha as categorias de base. E o Criciúma ele vem oscilando muito na escalação entre Barreto e João Afonso. Eu não sei se você já acompanhou o João desde das categorias de base. Eu conheço o João há muito tempo. O João jogou futebol salão no Colégio São Bento, fez parte do projeto Genoma Colorado, né, aqui em Criciúma, e depois foi lá para o Rio Grande do Sul. Então é o seguinte, eu avalio da seguinte forma o João Afonso e o Barreto. O João Afonso é um jogador mais técnico, já talvez por ter passado já pelo Internacional, jogou Campeonato Gaúcho, tem um pouco mais de experiência apesar da pouca idade. O problema é que o João Afonso foi prejudicado pela situação dele, do Jamie, num equívoco muito grande da direção do Criciúma, que inventou uma história de mandar para Sorocaba esses 2 jogadores, e o resto vocês já sabem o que aconteceu. E o João Afonso está fora de forma, na minha opinião, ele é titular em forma, é o melhor volante que o Criciúma tem, o mais completo. E o Barreto é o seguinte, o Barreto é um jogador que tem suas virtudes também, mas que tem outro estilo de jogo. O Barreto é um cara que joga mais, ele já falou isso, ele é primeiro volante, ele quer jogar de primeiro volante. Ele é um jogador mais de marcação, de perseguir, de marcar, de roubar. Quando ele pega uma bola para fazer uma jogada na frente, ele tem dificuldade para o chute, ele tem dificuldade para o passe. O Barreto, eu fui um dos críticos do Barreto. Eu achei que o Barreto melhorou de um tempo para cá, depois que o João Afonso chegou. O Barreto melhorou nos últimos jogos que ele jogou bem. Mas ele é um jogador que evoluiu pra caramba. Eu achei que até voltaria da seleção brasileira melhor, e não foi o que aconteceu. Mas ele é um jogador que tem suas qualidades, mas o estilo de jogo é totalmente diferente, ele e o João Afonso. Como eu acho o João Afonso mais técnico e mais completo, eu prefiro o João Afonso, mas não agora fora de forma. Você falou, Ale, que o João Afonso é um jogador mais técnico. Teria a possibilidade, na sua opinião, do João e o Barreto jogarem junto? Talvez o João como segundo? Não vejo essa possibilidade. Não vê o João como segundo? Não, eu até achei que isso seria possível, mas hoje eu não vejo, porque o que você vai fazer com o Douglas, que é o principal jogador, um dos principais jogadores do Criciúma Dodi? Ele não pode ser terceiro, ele até pode jogar de terceiro, mas você vai jogar com 3 volantes, você vai precisar de mais um. Vai ter que sair alguém que é titular do time para acontecer isso. Eu não vejo essa possibilidade de jogar o João Afonso e o Barreto, não. Acho que não tem condição para isso. É isso aí, fechamos então com o Criciúma. É isso aí, passamos diretamente para o Amador com o Celso, diretamente de Siderópolis. É isso aí. E Mampituba na área. Celso, fala pra ele de novo. Mampituba. Fala pra ele de novo que tu não tá em Siderópolis, cara. Todo programa ele diz que tu tá em Siderópolis. Eu já parei, eu prefiro não. Deixa assim. Então, tivemos as quartas finais do Campeonato Municipal de Criciúma, Taça Hélio Gava. No sábado passado, então, o Verdinho perdeu de 1-0 pro São Luís. No domingo, o Mãe Luzia perdeu de 4-2 pro Internacional. São Defende, que é o time do Léo, tá todo bobo aí. O Maria Cel perdeu de 3-1 pro Próspera. E o Comunidade perdeu de 3-2 pro Vila Canório. Então teremos as semifinais: Internacional de São Defende contra o Vila Canório. Vai ser nesse sábado, os 2 jogos vão ser nesse sábado, às 3 horas da tarde. E esse jogo do Internacional e Vila Canório vai ser no campo do Próspera, no Mário Balsini. E São Luís e Próspera no Metropol, lá na terra do
do nosso amigo Fabrício. Metropol já deu adeus. Infelizmente. Cabe a gente ressaltar aqui que o Martinello não está nos acompanhando aqui hoje pelo fato do Verdinho ter sido eliminado, né? Ele tá traumatizado ainda com a derrota. De vir aí. Tava gritando agora há pouco antes do programa começar aqui dentro do estúdio. Tava. Eu gostei, falando de Amador, eu gostei de uma entrevista que eu vi no Facebook de um craque esses dias aí. Pô, que é isso, hein, Deus? Ensaiadinho, né? Não, o Neymar não fala igual, não fala bem assim, né? Foi coisa, hein? Craque Fabrício. Fui homenageado como craque do jogo sexta-feira passada. O que você ganhou? Foi uma chuteira? Uma chuteira, mas depois eu tive que devolver depois do vídeo, né? Foi só pra fazer uma graça mesmo. Eu gostei que na entrevista você votou no bairro da Juventude, bairro da né? Juventude. Até foi uma brincadeira, mas que não é uma brincadeira, né? Que eu tenho um carinho muito grande pelo bairro da Juventude. Eu me formei ali no ano de 2011. Eu me estudei 2 anos ali, fiz curso profissionalizante. Acabei me formando ali como em mecânica industrial, né? E eu tenho esse carinho muito grande, até brinquei ali, mas eu tenho um carinho enorme pelo bairro da Juventude. Legal, muito bons projetos lá do bairro da Juventude. Agora que tá construindo Meu um baita amigo ginásio lá de esporte lá. Legal, ginásio baita de trabalho esporte. que o Joãozinho faz lá com a criançada com futsal. Falando isso, o Luiz doou a camisa número 100 dele pra nossa casa, né? Muito legal. Show de bola, cara. Legal, o Luiz né? é um cara que... Sem comentários, é uma pessoa de um grande coração, né? Verdade. Precisa de uma pessoa de sombra ali no... E por enquanto a artilharia do campeonato... O cara vai lá, faz um baita ato de caridade e o Murilo vem pegar no pé dele. Precisa de sombra ali no gol dele que tá... Assim, ele derruba o cara, nós derrubamos ele. E assim segue. Bom, artilharia então, Ramon do Internacional de São Defende, o Samuca do Verdinho e o Dael do Vila Canória estão com 5 gols. Então por enquanto tá bem embolado esse artilharia do campeonato. E Mampituba, desculpa. Então tivemos as finais do campeonato de Suíço, aberto, e o Máquina do Mal foi o grande campeão. Venceu 1-0 o Fina Estampa com gol do Ramon Fraga no segundo tempo. Também esse time aí só tem fera, hein? Eu fui lá no encerramento do campeonato na terça-feira. Muito bom o campeonato, né? Bom, os campeonatos de Mampituba são... O campeonato de futebol Suíço Mampituba é o maior campeonato de clubes do Brasil. Nenhum clube no Brasil, segundo a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, tem um campeonato com um número tão grande de equipes. E é só fera nesse time da Máquina do Mal aí. O Jean Ossoró, que é um dos artilheiros do Municipal, joga ali, tava Sim, joga lá também. Mampituba ali. Ramon, o Lucas Campos, o Juanzinho do futsal. O melhor jogador da final foi o Fá. O Fá joga muito também o lateral, né? E esses torneios de clubes são uma vitrine do caramba. Não sei como é utilizado isso aqui, mas lá no Pará, o Ganso, por exemplo, eu conheci o Ganso num jogo desse aí. O Ganso jogava no Pará Clube. Conheceu o Ganso? Sério? Peraí. É 2 então. Eu também Deus. conheci o Ganso, já falei mal. Não, mas falando sério, o apelido do Ganso lá no Pará se chamava Petrobras. Eu não sei porquê até hoje, mas eles chamavam ele de Petrobras. Até os 15 anos de idade ele já era o melhor jogador do Pará, todo mundo já sabia. Isso? Mas Não, ele jogava em Murilo. clube assim, tipo Mampituba. Eu jogava na Tuna Luso, no caso, né? Que lá tem um clube como o Mampituba Murilo, mas também. o Ganso jogava em que time? Ele lá no Pará que tu... Tuna Luso. E pra te ver, né, Murilo, o Ganso agora no Sevilha tá aqui com a gente, né? Olha Se só desse a muito diferença, melhor né? que ele, né? Se desse muito melhor que ele. Eu já tô falando aqui dele, né? Mas enfim. Vê, né? Continuando, tivemos campeão também, ou campeã, no Campeonato Regional de Futsal Feminino. Sky foi a grande campeã do campeonato Como é que é? que aconteceu em Morro da Fumaça. Sky. A minha dicção não é boa pra inglês. Então, conquistou o campeonato feminino então nesse domingo lá em Morro da Fumaça. Venceram de virada de 2-1 a equipe do Nova União. A artilheira foi a Evelyn, do Sky, com 9 gols. E a goleira menos vazada foi a Ingrid, também do Sky, com só 3 gols sofridos. A Sky era máquina, então. Não era Century, não. Sky. Deixa passar. Tá pegando vírus do cara. Quebrou agora, eu já mandar o negócio, né? Tá contaminando ele lá. Pior. Century, nossa, falasse a tua idade aí, né? Century. Nem sei se existe Century mais. Você é mais velho que eu. Não, mas é. O Didé é o mais velho da mesa, tem 200 anos. Lembra tudo. E a semifinal da LAC Futsal masculina, que vai ser a segunda semifinal, vai acontecer daqui a pouco, às 9 horas, entre Maruí e Turvo. O Turvo joga pelo empate porque ganhou o primeiro jogo. E teremos então Nova Veneza e o ganhador desse jogo. A final tá marcada pra quando? A final tá marcada pro dia 28
E para o dia 4 de agosto também. Show de bola. O segundo jogo vai ser em Nova Veneza daí. Jogão de futsal, pra quem gosta de futsal aqui na região. É isso aí. Beleza? Vamos passar então direto pras Olimpíadas, com o Didé que vai trazer as notícias das Olimpíadas lá, né? Que o Marlon tá lá treinando diretamente do Rio de Janeiro, da Granja Comari. É um resort aquele... Passeasse lá, o Didé que era o... Nossa, o Didé incomodou quando o Zico tava aqui, né? Meu Deus. Porque eu quero rolar com o Zico, Queria falar com o Zico a todo preço. Preço, né? Bruno. Olha, tava pertinho do camarim dele e aí recebi a notícia que ele já tinha ido embora. Pertinho, um passo do camarim do cara, Então diga lá, Didé, quais são as notícias da seleção Quem saiu perdendo foi o Zico, Didé. Primeiro vou falar os adversários da seleção masculina, que no grupo A, claro, o Brasil pega a África do Sul, quinta-feira, dia 4, um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos, no estádio Mané Garrincha de Brasília. Aí em seguida vem Iraque e Dinamarca. Eu já vou falar rapidinho os outros grupos, que tem mais 3. Temos no grupo B temos a Suécia, Colômbia, Nigéria, nossa, o carrasco de 96. Canu, imagina, eliminar uma seleção que tinha Ronaldo, que era o Ronaldinho, o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Dida. Eliminou na prorrogação, que o Canu eliminou o Brasil ali nas Olimpíadas de Atlanta. E tem o Japão também no grupo B. No C tem Fiji, eu não sei como é que você assim se pronuncia, o país. Fiji, do país lá da Oceania, Coreia do Sul, México e Alemanha. E no último grupo, o grupo D, Honduras, Argélia, Portugal e Argentina. E bom, só pra lembrar, o lateral Marlon do Criciúma ele só treinando, mas é uma grande experiência para ele. Espero que ele possa trazer muitos frutos lá dos treinamentos que ele vem recebendo lá na Granja, junto com a seleção. Até ontem mesmo, no próprio Facebook dele, ele postou assim uma foto: treinando e aprendendo com esse mito, uma foto com o Neymar já. Não, e sem contar que a gente fala assim, aprendendo, não só aprendendo, né? Se ele for bem lá, na verdade, se ele for tem bem muita lá, gente de olho. A imprensa mundial tá de olho. Isso é um grande negócio pro Mário e um grande negócio pro Criciúma. Tem gente que discorda, e eu respeito, né, colegas de imprensa, que acham que o Criciúma não poderia liberar o jogador. Eu entendo que o Criciúma fez o mais correto, liberou o jogador, ele é um menino, tem 18 anos de idade, é inteligente, é focado. Olha, é um dos... Principalmente assim... Um dos melhores profissionais que hoje tem no Criciúma é ele é muito focado, ele tem o mesmo estilo do Wendel, que antes de sair daqui sempre dizia que ia jogar num time grande, e hoje está no Corinthians. Então o Marlon, ele tá, olha só, o aprendizado que ele está tendo, com quem ele está convivendo, tirar uma foto com o Neymar, tem os outros todos ali. Sim. O Micali é um técnico que eu conheço há muitos anos já, porque eu faço, nem me lembro há quantos anos, que todos os anos eu faço Copa São Paulo. Eu encontrei o Rogério Micali, várias vezes entrevistei, um cara que conhece futebol, esse cara vai fazer um belo trabalho com a seleção nos Jogos Olímpicos. Então, para o Marlon foi um grande negócio e para o Criciúma também. Eu conheci, desculpa, eu conheci o Marlon pessoalmente, Dante, e como o Dante falou, é um guri muito focado. Ele não é um guri de noite, tá ligado? Nada ele não é uma disso. Ele é um guri focado. Eu conheci ele humilde, simples. A gente fazia um trabalho religioso lá no clube, na época do Angeloni, e ele participava em torno de 20 jovens, 30 jovens, que isso é legal. A gente fazia uma reunião ali, falava muito sobre liderança e dentro de campo e tudo. É legal ver jogador assim, religioso, muito bom pro clube. E assim, só pra ressaltar lá o comentário do Dante, o Criciúma tá sendo vitrine no caso de jogadores para a seleção da base. Já é rotina, não é mais novidade ver que algum jogador foi convocado pra base. Ano passado... só para voltar lá no Marlon ainda, ele ainda foi convocado para participar dos treinos da seleção nesse ano, acredito que foi no começo do ano, que ia fazer uma competição internacional lá na Coreia do Sul. E voltando ao assunto, teve outros jogadores como o Barreto, que foi convocado ano passado, o goleiro David, que foi... O Iago Maidana, como era do Iago Maidana, isso mesmo. Bruno Lopes também. Bruno Lopes 2, 3 vezes. Em 2008, o Patrick foi convocado para a seleção sub-17. Pelo que eu me lembro, são esses jogadores. E lá atrás, outras, na época de ouro do Criciúma, outros jogadores foram para servir a seleção brasileira. Se não me falha a memória, o Zé Carlos foi também? Zé Carlos foi também, Eu me lembro do lateral, Jairo Santos, é isso? Que era o lateral direito? Eu não me lembro agora. Não é da minha época. Não, isso aí já é da década de 80 aí, né? Você não pensava nem nascer. Vocês são muito jovens aí, né? Mas já outros jogadores foram, acho que o Everaldo teve na seleção brasileira, o Everaldo que mora lá na praia, esse era um craque de bola, né?
Enfim, o Criciúma sempre formou. Eu cheguei aqui em 1984 e o Criciúma sempre foi formador de jogadores, sempre. Na época do Fumanchu, que é o cara que descobriu os jogadores que iam nas peladas. Fumanchu que foi quem descobriu o Fabiano, o goleiro, que foi um dos grandes goleiros do Criciúma, foi descoberto pelo Fumanchu. Então o Criciúma já revelou muitos jogadores, gente. Muitos jogadores, né? Então, muitas vezes a gente critica aqui também, né? Às vezes critica a atitude do treinador, mas cabe ressaltar também que quem buscou o Marlon ali, quem trouxe o Marlon foi o Cavalo, né? Quando chegou o ano passado aqui. Ele era do juvenil, né? O Marlon era do juvenil e como tudo aconteceu tão rápido pra ele, né, cara? Até o ano passado ele tava treinando no juvenil e hoje tá lá na seleção olímpica. Não vai disputar, mas tá treinando, né? Como a gente falou, uma grande experiência, né? Desculpa interromper, Fabrício. Fora os jogadores ali que jogaram no Criciúma e já foram pra seleção principal, né? Como sim, no caso do Maicon, o caso do Douglas ali. Olha, o Douglas ali foi porque ele perdeu a bola pro Messi naquela partida, naquele amistoso contra a Argentina e acabou tomando gol e não teve nunca mais uma chance. Mas aquilo ali foi um exagero de quem marca o Douglas por causa disso, porque o Douglas eu tinha ficado muito feliz com a convocação dele. Tinha mais um monte de gente lá para tomar essa bola que tava mal posicionado e não tomou, né? Nesses casos aí de ser queimado por um lance, tem nosso zagueiro lá no Paris Saint-Germain, né? O Thiago Silva, que no mundo inteiro, se for perguntar, é um dos melhores do mundo. No Brasil nunca mais foi convocado. Ainda, né? Porque chorou. Aí a gente pega um cara lá, o Cristiano... Não, claro, proporções, e foi por causa de uma lesão, que chorou porque não poderia jogar pela seleção. O cara chorou porque perdeu numa Copa do Mundo em casa. Então a gente tem acho que o Thiago Silva vai voltar a jogar na seleção brasileira já, rapidinho, com o Tite. A escalação da seleção, que é... Não, só a numeração que saiu, no caso. Pode passar. Tá, rapidinho. Fernando Praz, goleiro, número 1. Zeca, lateral direito e lateral esquerdo. Rodrigo Caio, zagueiro. Marquinhos, que chegou hoje mesmo, zagueiro também. Renato Augusto, que ainda vai... Que é o último que falta entrar na delegação. Vai com a camisa 5, tô falando em ordem, tá bom? 6 vai o Douglas Santos, lateral esquerdo. 7 o Luan, atacante. Rafinha, meia. 9 vai ficar com o Gabriel. 10 o Neymar vai ser da seleção principal, é a 10. E agora na seleção olímpica também vai ser 10. Gabriel Jesus com a 11. Wallace, volante, com a 12. William, lateral direito, com a 13. Luan Garcia, 14. Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Felipe Anderson, Ulisson são o restante. E os suplentes são Gustavo Henrique, zagueiro, Valdívia, que eu acho um grande jogador, Felipe Viseu e Jean. Essa seleção olímpica, que a gente foi pegar o ataque, tirando o Douglas Costa que saiu aí, é o ataque da principal, né, cara? Não, a chance da seleção brasileira de conquistar as Olimpíadas. Eu espero dessa seleção, porque o ataque dela, principalmente, é muito melhor do que a... Não, olha, vou te Gabriel falar. Jesus, Gabigol, Neymar... É porque a gente conhece o ataque, mas se tu vê a seleção por completo, só jogador bom, cara. Só jogador bom, lateral, meio de campo. Essa seleção olímpica é muito boa. Muito boa, eu não sei vocês, mas eu acredito que esse ano vai. Tem muitos. Eu acreditava na Copa do Mundo também, em casa. Mas Olha, não tenho certeza, mas... Dá um medo, assim, né? Porque falam que Portugal também tá... Falam que Portugal tá bem, né? Tem uns jogadores de Portugal. E tem muita seleção assim... Desculpa. Tem muita seleção assim que acaba pintando zebra, né? Como no início ali, a hora de eu falar das Olimpíadas, eu acabei falando daquelas Olimpíadas de Atlanta, aquela seleção da Nigéria. O Brasil não perdeu porque era um time fraco. Não, imagina, time que tinha Rivaldo, Ronaldinho, é o Ronaldo, me refiro, que ainda era o Ronaldinho, né? O Roberto Carlos, Dida, e tinha mais uma porção e acabou perdendo na prorrogação. O Canu acabou destruindo o Brasil. Eu acho que foi ali começou aquela tema lá, o título dos 4 R's que eles falavam, né? Eram os 4 R's, falavam, que era da época dos Ronaldos e do Rivaldo, do Roberto Carlos. Então era só R. Eu tava até à vontade de botar o nome do meu filho com R, que é pra ver se ele ia pra seleção também. Muito bom. Mas essa seleção é boa e essa seleção está passando uma situação diferente a partir do comando. Que essa seleção, se fosse na mão de outro, talvez não desse tão certo, mas com o Tite por fora e o Micali comandando, é uma gurizada. Eu acho que é um bom momento para recomeço do futebol brasileiro, sabe? Porque o fato, por exemplo, da seleção brasileira, o principal, ter perdido 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo no Brasil, se os dois mesmos times jogarem mais 100 vezes, não vai acontecer isso. 1000 vezes não vai acontecer isso. Você tem coisas que fogem à percepção das pessoas que assistem futebol, que são as coisas internas que acontecem, a forma como se comanda, como é que acontecem as coisas fora, o exagero da exposição.
Então, aí tem a pressão e tudo mais. A forma como o time entrou em campo. Tudo. Ô, Dandy, eu falei, esses dias eu estava falando no debate, falando sobre isso, a questão psicológica do atleta. A gente tira pela Alemanha agora na Eurocopa, né? A Alemanha é um time, uma seleção incrível e levou um gol e se estruturou toda a Alemanha. O Brasil foi a mesma coisa, dentro de casa, aquela pressão, torcida levou um gol, acabou. E foi uma das coisas que eu vi no Criciúma, do jogo contra o Luverdense aqui, né, que o técnico Cavalo falou no vestiário, ele dando na coletiva, acho que não lembro de quem foi a pergunta, e ele falou que ele chegou no vestiário e falou assim: olha pessoal, eles fizeram um gol agora no finalzinho, então vocês vão com calma que agora eles vão vir pra cima. Eu achei que ele errou nesse detalhe, porque um treinador nunca pode chegar para um clube, um time que tá vencendo e chegar, pô, calma, que o time vai vir pra cima eles fizeram um gol agora. Não, vamos motivar, pessoal, agora é a hora, a gente tá jogando bem melhor do que eles, vamos, porque tal. Ele disse que todo mundo ficou em silêncio ali naquela hora do intervalo. E algumas coisas que eu acho que poderiam mudar, sabe, na atitude do Cavalo. Nós até comentamos, né, aquele jogo contra o Luverdense, o Criciúma fez 2 gols na sorte. Foi 2 gols, duas bolas paradas. E... O Luverdense começou melhor o jogo. E eu estava de folga aquele dia na Rádio Eldorado, estava vendo o jogo na televisão. Quando saiu o primeiro gol, eu falei, tá errado. Quando saiu o segundo, eu falei, tá errado. E não deu outro. Foi. Não, dava pra ver, os 5 minutos ali de começo do jogo, o Luverdense tocando a bola, um time que tocava a bola bem, um time bem organizado, eu vi ele bem organizado. Mas aí... né? Voltando lá para a questão da seleção brasileira da Copa do Mundo, do Filipão, é bom lembrar que o Brasil não vinha jogando bem. O Brasil já passou pelo Chile, não sei como. Foi uma zebra danada. Fora então, aquela bola na trave, né? Exatamente. Então a seleção não estava bem. Então foi reflexo de uma situação totalmente errada. A gente tem um quadro aqui chamado Onde Você Está, Dandy? Que hoje, né, especificamente com um cara muito gente boa, né? Que o Fabrício conversou com ele e é mais apropriado para falar desse assunto aí. Fala pra gente quem é o nosso entrevistado hoje do quadro Onde Você Está, Fabrício. Bom, Murilo, eu conversei com Wilson Walter Kemper, Wilson, popular Wilson, muito conhecido pelo Criciúma, um dos atletas mais vencedores, teve mais títulos pelo clube. E como a finalidade do quadro é onde você está, o atleta falar, o ex-atleta no caso, né, ou até o atleta mesmo, falar onde ele está atualmente, contar sobre essa trajetória pelo Criciúma. O Wilson comentou aí sobre a sua identificação pelo clube, pela cidade, como tudo começou, e ele vai estar falando para nós agora aí. Quem está falando é o Wilson Walter Kemper, é o popular Wilson. No momento, me encontro morando aqui na Praia do Rincão. Eu tive uma carreira muito vitoriosa, né, na minha vida, que foi principalmente no Criciúma Esporte Clube, que foi o clube que eu mais joguei até hoje. Comecei em 1985 na categoria de base dos juniores, depois tive a oportunidade de jogar 10 anos no profissional, 427 jogos, então foi uma carreira bastante extensa, né, com vários títulos, inclusive como atleta até hoje mais vezes campeão pelo Criciúma Esporte Clube, recebendo inclusive a homenagem do Criciúma por isso. Então é um feito que me marcou bastante, e também os títulos, né, que durante esse período todo aí tive a honra de vestir esse manto tricolor e principalmente ser um atleta vitorioso, né? Não foi apenas uma passagem pelo Criciúma, mas foi uma história, né, dentro do clube e dentro da cidade. Então me sinto muito privilegiado por isso, por ter tido essa oportunidade, por Deus ter me capacitado, né, para desenvolver um dom que eu tinha, e aproveitei da melhor maneira possível. Creio que eu fiz muito pelo Criciúma, como o Criciúma fez por mim. Então foi uma troca muito boa, muito gostosa, e hoje com certeza sou um cidadão criciumense, né, sou natural de São Lugero, onde eu vim para Criciúma com 17 anos. Depois que eu parei de jogar futebol, tive novas oportunidades, inclusive no Criciúma, com vários momentos, né, treinando equipes de base. Acredito que tenha ficado aí uns 10 anos na categoria de base. Comecei lá embaixo na equipe juvenil, passei pelos juniores, fui auxiliar técnico de alguns treinadores, tive a oportunidade de treinar o Criciúma por 2 ou 3 vezes. Tive outra etapa de auxiliar do clube, né, como
um período aproximadamente aí de 1 ano e 7 meses, onde conheci muita coisa dentro do clube, aprendi a admirar, respeitar, e espero que todos que têm envolvimento com o Criciúma tenham gostado, né, da minha participação, tanto da época como era atleta e como depois quando eu fui um comandante. Sou muito honrado por isso, acredito que ajudei muitos meninos, né, a desenvolver um caráter melhor quando eu pude ser um professor deles, e independente daqueles atletas que não conseguiram uma continuidade no futebol, mas conseguiram se tornar pessoas melhores. E outros, né, foram revelações que estão por esse mundo afora aí, inclusive alguns ou vários aqui no Criciúma ainda estão desempenhando aquilo que eles sabem. Então, agradeço essa oportunidade a vocês, me coloco sempre à disposição, principalmente por me tornar, né, um amigo desse povo, dessa cidade, dessa região. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Bom, esse é o Wilson, o grande Wilson, que eu conheci desde quando eu cheguei em Criciúma, há 10 anos atrás, né, em 2006, e muita gente que eu conheci da base do Criciúma elogia muito o Wilson, né? E o Wilson é um cara que sempre ajudou o Criciúma, sempre esteve pronto para orientar a base, tá? Então tanto que já foi treinador. Eu acho que um cara que tá apropriado a falar do Wilson, que deve ter acompanhado muito, mas ele tá aqui, né? Deve ter pegado uma... Eu transmiti muitos jogos do Wilson, né? O Wilson era um zagueiro meio duro, mas vigoroso, forte. Ele não era um jogador de sair jogando, de driblar, nada disso. Mas tinha muitas qualidades. Como profissional, um dos melhores que eu já conheci até hoje. Cara sério, compenetrado, cara que não fugia do pau. E como técnico também teve bons momentos no Criciúma, acompanhei Copa São Paulo e outras competições. Esse é um cara que eu admiro, esse aí eu tiro o chapéu pra ele sempre, o Wilson. Show de bola. Que é lá da Taipa, lá de São Ludgero. Hoje mora aqui na Tá morando no né? Rincão. No Rincão? Rincão, isso. Ele morou um tempo na Veneza. Como ele comentou ali conosco na sonora, tá no Rincão. Show de bola. E vamos então pro quadro Cartão Amarelo. Cartão amarelo. Celso, começa contigo o cartão amarelo. Pra quem é o teu cartão amarelo desta semana? Bom, não vou falar de futebol, vou falar do atletismo das Olimpíadas. O meu cartão amarelo vai para ausência dos russos no atletismo das Olimpíadas. Eu acho que a Helena Zimbaeva poderia vir para as Olimpíadas. Eu esperava acompanhar a Helena Zimbaeva. Sempre queria ver a Helena Zimbaeva. Eu sou um grande fã dela, bicampeã. Muito fã dela, não sabia isso. Bicampeã olímpica, então eu esperava acompanhar os russos na Ela xingou um monte nas redes sociais aí, nossa, ela falou. Mas vai ainda pro Comitê Olímpico até esse final de semana para eles decidirem, mas tem tudo para os russos não participarem dessas Olimpíadas, então. Didé Guedes, teu cartão amarelo, Didé Guedes. Posso ser o último? Já tá aí do lado? Não, eu fiz o sinal pra vocês deixarem... Tá com vergonha do Dante? Eu confesso uma coisa, eu só pensei no cartão vermelho. Então, cartão amarelo pra ti, Didé, porque não, cartão vermelho, cartão amarelo. Cartão amarelo vai ser pelo teu atraso hoje no programa. Ficamos esperando vai dar 5 minutos. Depois na reunião vai pegar fogo essa reunião, vai pegar fogo hoje na reunião, hein? Vai ter reunião, vamos lá. Então, meu cartão amarelo, cara, tá se falando muito da seleção olímpica brasileira, masculina, mas eu não vi em nenhum portal de site, revista, jornal, ninguém comentando nada sobre a seleção feminina que vai disputar as Olimpíadas, cara, de futebol. A gente, nos 2 últimos programas aqui, falou bastante de futebol feminino, então aí meu cartão amarelo vai pra imprensa que ninguém tá nem, vamos dizer assim, nem aí pra seleção feminina de... Eu li essa semana que a Cris é a maior artilheira das Olimpíadas. Isso ali essa semana. Mas querendo ou não é natural, né? Porque querendo ou não, o foco maior é, claro, é o futebol masculino, né? Tem que ter pelo menos uma pinceladinha, assim. Léo, quem brilha mais nas Olimpíadas é sempre a seleção feminina. Lembra de 2008? Perdeu por pouco, né? Na final contra a seleção dos Estados Unidos. Leonardo Colombo. Juntei o Fabrício com o Léo. Errou. Fabrício Colombo, diga qual é o seu cartão amarelo. Meu cartão amarelo não vai diretamente para jogos, mas sim envolvido com as Olimpíadas. Espero que eles não estejam nos escutando. Meu cartão amarelo vai pro pessoal aí dos barbudinhos aí do Estado Islâmico, cara. Tá agora falando sério assim. Hoje a Polícia Federal aí emitiu hoje
12 mandatos de prisão, né, contra possíveis terroristas que estão se filiando em toda parte do mundo, cara. E é um fato que preocupa muito, entendeu? Preocupa muito. Tem uma mochila preta estranha largada lá no chão, cara. Tá suspeito, eu tô de olho desde a hora que eu cheguei ali. É plágio, Fabrício. Eu ia falar disso aí no cartão vermelho. Não, cara, preocupa muito, né? Preocupa muito porque é um evento que vai reunir muitas pessoas, né? E eles vêm ameaçando constantemente atacar as Olimpíadas. E por mais que a gente sabe que a segurança tá sendo bem rígida, a polícia brasileira tá investigando em parceria com outros países também. Mas é bem complicado, cara. Eu vejo como uma situação bem crítica e... Preocupante, né? Preocupante. Não, e assim, cara, hoje não precisa nem ter ligação com o Estado Islâmico, né? Os caras simplesmente assumem a autoria, dizem que tem... Vão lá, planejam e dizem, nós temos parceria com o Estado Islâmico. E deu, acabou, não precisa ter nenhum contato pra essa ligação aí com esses atentados. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, que é meu cartão vermelho, mas vamos passar pro Dante, se ele pensou em algum cartão amarelo aí, Dante. Meu cartão amarelo vai para aqueles que, é mais direcionado ao torcedor e alguns da imprensa, né, do Brasil, que não conseguem valorizar um vice-campeonato. E a seleção brasileira de voleibol masculino foi vice-campeã da Liga Mundial, num dia em que não jogou bem, senão seria campeã, num campeonato que é tudo igual, tirando um ou dois times é tudo igual. O Brasil ganhou da França, que era atual campeã da Liga Mundial, ganhou dos Estados Unidos com um time reserva, é um timaço que para mim é favorito ao ouro nos Jogos Olímpicos no Brasil. Foi vice, perdeu de 3-0 num dia ruim, não jogou bem mesmo, não jogou bem, perdeu para a Sérvia. E o pessoal não valoriza. Muita gente, tá aí, seleção isso, verdade, seleção aquilo. Verdade. Então o cartão amarelo é para brasileiros, torcedores e parte da imprensa que desvalorizou ou quis desvalorizar o trabalho da seleção brasileira de voleibol masculino porque foi vice-campeão. Que para outros países, se a Sérvia fosse vice-campeã, teria festa lá no país deles, enfrentando o Brasil, ou a França, ou qualquer outra seleção. E no Brasil é diferente. Infelizmente, vice-campeonato aqui não se valoriza. Eu graças a Deus, estou acostumado, né? Vascaíno. Então, vice-campeonato pra mim é maravilhoso. Já estou feliz com o vice-campeonato. Acho que trouxe um pouco do Vasco. Meu cartão amarelo, como eu já falei, né? É pela forma. Gosto muito dele. Acho que o Criciúma tá hoje... Já vou falar quem que é. O Criciúma tá hoje essa briga pelo acesso por causa dele, do Cavalo, onde ninguém esperava nada. Eu creio que é por causa dele, tem mão dele ali, mas eu acho que a forma dele motivar poderia ser maior. Então meu cartão amarelo, só tomar essa atenção aí pro jogo de amanhã contra o Paraná, que se a gente empatar ou perder, aí a vaca começa a berrar. Mas depois a gente ganha do Vasco. Cartão vermelho. Eu vou começar com o cartão vermelho porque é um assunto que o Fabrício trouxe ainda há pouco, essa questão do Estado Islâmico ali. Até porque, para quem não sabe, esse grupo que foi preso pela Polícia Federal, todos, a maioria, se eu não me engano, todos são brasileiros. E só se dizem ter a ligação com o Estado Islâmico. Todos são brasileiros. Então, o mais incrível é, por exemplo, na Bélgica, quando tem um atentado na Bélgica, quem são os caras que se explodem lá? É os caras da Bélgica. Eles só são ligados com o Estado Islâmico. Nos Estados Unidos, é os caras dos Estados Unidos, mas são ligados com o Estado Islâmico, entendeu? Pessoas que estão revoltadas da vida e que acham que é dessa forma que resolve. Sim, Murilo, tem pessoas do mundo todo que podem estar ligadas no Estado Islâmico. Sim. Eles recrutam pessoas de diversas partes do mundo. É isso aí. Então meu cartão vermelho é pra isso, mas o nosso Brasil tá firme, forte, as Olimpíadas vai ser top, vai ser muito bom. Tô com inveja do meu pai, que vai estar lá, comprou as passagens, tá? Mas não vou poder, tá? E o Gidé também, né? Por isso que eu fiz a barba, né? Agora eu posso viajar tranquilo, do lado. Né? Teu vermelho, Celso? O meu cartão vermelho vai pro confronto entre a torcida do Botafogo e a do Flamengo, antes do Clássico, que vitimou um torcedor do Botafogo. Verdade. Um torcedor do Flamengo tomou um tiro, 21 detidos. Então, a gente vem falando disso aqui há muito tempo. Pô, o torcedor morreu só... Não é só porque foi ver um jogo, até porque ele era ligado com a organizada e tal, e foi pro meio do confronto, mas... Futebol não é pra isso. Pediu, né? Pra isso também, né? Complicado. Gidé, vermelhão. Lembrando, Celso, realmente que é vergonhoso. Uma vez, uma briga entre a torcida de São Paulo e Santos, e a torcida de São Paulo acabou cercando o torcedor santista, acho que foi em 2013, e acabou matando o torcedor santista. Eu que sou São Paulo, ele fica até com o abuso do clube. Claro que o clube não tem nada a ver com isso aí, a torcida é o torcedor em si. Mas enfim, indo pro meu cartão vermelho, como eu tinha falado anteriormente, que eu já tinha planejado, o Fabrício já tinha falado ali sobre o assunto, o Murilo também, é sobre a situação que nosso país se encontra agora, né? Na questão da segurança.
todas essas ameaças. Agora mesmo aqui eu vi uma notícia, hoje mesmo, que o homem que ligado ao Estado Islâmico foi preso no Amazonas. Já tem uns 10 mandatos de prisão para 10 pessoas que estejam ligados ao Estado Islâmico, sejam ameaças de terrorismo. Olha, está muito preocupante a situação da segurança do nosso país nesses jogos. Meu vizinho lá, não é trairagem. Celso, raspa bem a barba, hein, porque tá complicado. A Mata Atlântica é... Mata Atlântica. Amazônia. Segue o baile, vamos lá. Vermelho, Léo. Vamos lá, eu vou pegar carona aqui no cartão do Celso, cara, e teve uma briga... olha só, a manchete. Após briga em jogo, mãe e filha cadeirantes são queimadas dentro de casa. Depois aconteceu o jogo, briga no bairro ali onde aconteceu o jogo, perto do estádio. Os torcedores invadiram uma casa e botaram fogo numa mãe e numa filha que era cadeirante. Sério? Onde foi isso, perdão? Cara, acho que não é uma passe, eu me recordo a memória isso aí, aqui. nossa. É que eu tive que mudar o cartão de última hora agora, pra não coincidir, e aí eu lembrei dessa notícia. É, mais uma vez, brigas e coisas de futebol. Esses caras aí não olham nem pro campo de futebol dentro de uma parte deles. Não sabem nem que estão no jogo, não sabem nem quem contra quem, só quer saber da torcida rival. Esses dias eu falei que queria tanto ir num jogo quando estiver jogando Criciúma e Paysandu, eu quero ir com a camisa do Remo. Mas eu tenho medo de ir com a camisa do Remo, não pode? Não dá, eu fui... Porque eu sou apaixonado pelo Criciúma. Mas o meu coração, meu amor é remista, né? Tá, tu é Criciúma, tu é Vasco, tu é Remo, Verdinho, Metropol, São Luís. Toda vez. Vocês sabem, eu sou botafoguense. Toda vez que eu vou Criciúma e Botafogo, vou no torcer do Botafogo. E sempre sou ameaçado. Ameaçado, xingado, cuspido... Tudo isso. Só porque eu tô com a camisa. Porque os caras não te conhecem de perto. Os caras te conhecem de perto, ninguém te ameaça. Mas é grande o homem. Te ameaça e mais Mas vai com a camisa do Botafogo na torcida do Criciúma? Não, vou na torcida do Botafogo. E dou a volta lá por cima pra não passar na frente do concentração. Eu sou contra qualquer torcedor ir com camisa de time de fora na torcida do Criciúma. Sou contra. Isso é verdade. E uma coisa assim. Quando eu cheguei aqui na década de 80, só para vocês terem uma ideia, no estádio Heriberto Wilson, jogos do Criciúma, estádio cheio, tinha pouca camisa do Criciúma. Era a camisa do Vasco, camisa do Inter, camisa do Grêmio, do Flamengo, enfim, de times grandes do futebol paulista e do brasileiro. E eu fui um dos caras que mais bateu na minha coluna, no jornal, no rádio. Eu entrevistava os meninos, as crianças lá no programa que eu tenho em televisão há muitos anos no Mampituba, com camisa de outro time, e falava, tira essa camisa, bota uma camisa do Criciúma. E foi mudando. Hoje você não vê mais camisa de time de fora. A própria torcida não aceita. Porque o Criciúma foi crescendo também, né? Na década de 80, naquela época. Começou a ganhar título. Mas, por exemplo, lá em Belém, o Dante lá, todo mundo tem 2 times. Qualquer paraense que tu conhece, lá o Dante vai lá direto, né, no norte. Qualquer pessoa tem o quê? Ou ele é remista ou Paysandu, claro, mas ele tem um time de fora. E a maioria tem time do Rio e do São Paulo. A maioria. E mais engraçado é assim, ó, que... esqueci o que eu ia falar, velho. Segue o jogo. Tô brincando. Não, tô brincando, mas por exemplo, lá no Remo, o pessoal quando vai jogar com algum time do Recife, por exemplo, o Sport é Leão também, e o Remo é Leão. Sempre tem uma camisa do Sport no meio do Remo, tipo, a provocar a torcida rival, entendeu? Quando tu vai lá no jogo do Sport, se é jogo contra o Paysandu, os caras botam uma bandeira do Remo lá. Eu acho legal isso, que é interessante, é como se viesse aqui o Leão do Havaí com o Leão do Rio. Mas tu não precisa agarrar o Celso quando tá falando aí, porque tu não lembra. Ele pegou aqui. Olha lá. Teu vermelho, Fabrício. Meu vermelho seria também para as brigas no futebol, mas como já teve 2 cartões vermelhos para isso, eu mudei. Vou dar meu cartão vermelho para os cornetas das redes sociais. Entendeu? Tem torcedores que, infelizmente, não entendem que o Criciúma é o Criciúma. Não sei o que os caras pensam, se o Criciúma é o Corinthians, um Flamengo. E os caras estão sempre criticando, cara. Tu entra ali nas páginas nas redes sociais ali, que falam sobre o Criciúma, e é comum tu ver os caras corneteando qualquer hipótese. Vai trazer o Maicon Silva, o cara tá dando pedrada. Vai trazer o Ezequiel, tá dando pedrada. O Ezequiel não, desculpa, o Suelton. Aí o Ezequiel tá no Criciúma, o Ezequiel é ruim. Aí vende o Ezequiel, vendeu o Ezequiel, entendeu? Os caras parece que só criticam o Criciúma, parece que é um ódio, cara. Não sei o que as pessoas têm do Criciúma, que vivem corneteando. Meu cartão vermelho vai pra essas pessoas. Eu vou dar o meu cartão vermelho pra TV brasileira, e no caso do Brasil é a TV Globo, e aqueles que comandam o futebol brasileiro, que estão acabando com a graça do futebol brasileiro. Criaram aí um protocolo terrível. Como eu narro o futebol em tudo quanto é lugar do Brasil, perdeu a graça. Eu volto a dizer, né, eu sou do tempo que eu ia no Estádio do Café
em 1977, com 60 mil pessoas no estádio, e era a maior festa, né? Então agora está mudando tudo. E horário de jogo na segunda-feira à noite, que é um dia que não vai público nenhum, os estádios estão vazios, você vê estádio tudo vazio. E acabou a graça. Aí, principalmente, a forma como a TV, juntamente com a CBF, está tratando, mas por força da TV, os repórteres de rádio do Brasil, que já não podem trabalhar mais. Então, meu cartão vermelho é para essa situação que, para mim, tira a graça do futebol. Tudo que estão fazendo tira a graça do futebol e tira o público do estádio. Muito importante isso que a gente falou, a gente bate isso na tecla direto, esse cartão, já demos vários cartões, né, Fabrício, a questão da saída da rádio, dos repórteres, da mídia, do campo de futebol, mas o nosso tempo está muito esgotado, já ultrapassamos rigorosamente o tempo, então o que resta pra gente hoje é apenas agradecer o Dante, as suas últimas palavras aí. Eu tinha muita coisa para falar das transferências, das janelas de transferências aqui, mas a gente vai deixar para o próximo programa. E eu queria agradecer a todos, Dante. Legal, eu que agradeço vocês, fazer um convite agora aqui. Eu pensei nisso durante o programa, fui pensando. Vou convidar vocês, aí fica por conta de vocês. Para vocês fazerem o Jogada Ensaiada ao vivo lá no meu programa na Rádio Eldorado. É só botei pé agora. Por conta de vocês aí. O dia que vocês quiserem marcar. Só que vai ser 2 horas, né? 2 horas de programa. Agora eu vou poder falar eu só vou abrir o programa. Só abrir. E aí talvez fazer os comerciais, mas eu vou preparar mais 7 pautas. Tá feito o convite aí. Jogada Ensaiada ao vivo na Rádio Eldorado no Companhia da Noite. Vocês marcam o dia que vocês quiserem e avisa a galera pra ouvir, né? Desde já, então eu queria agradecer não só o Dante, mas o Jean que tá com a gente aqui do lado, o Jean que tá com a gente todos os dias, que também é da minha época, do Antigo Testamento. Tem nos ajudado no Antigo Testamento. Que tem nos ajudado, nos orientado muita coisa. Então mais uma vez agradecer o Jean, que apesar de cobrar a contribuição do Cartola. É mais um que tem ajudado a gente, e várias outras pessoas, Kaki, Liz, a galera que ajuda a gente, os nossos professores da faculdade. E agora eu fiquei até empolgado, já vou pra casa preparar a pauta pro programa. Capricha, hein? Vamos que vamos. Gente, boa noite, brigadão. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Valeu.